pouco mais de um mês, a redação do jornal francês Charlie Hebdo foi invadida por um grupo de terroristas. O ataque deixou 12 pessoas mortas e 11 feridas. Os terroristas eram muçulmanos e protestavam contra as charges publicadas pelo jornal com temas religiosos. O Espaço PUC vai discutir a liberdade de expressão. É preciso definir limites para a divulgação de críticas e pensamentos e a agressão às convicções das pessoas? E ainda, uma exposição na capital, em solidariedade aos jornalistas mortos na França. Hoje é quinta-feira, 19 de fevereiro. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. No último mês, as ruas de Paris foram tomadas por manifestações a favor da liberdade e da democracia. Quase 4 milhões de franceses se posicionaram contra os ataques terroristas ocorridos no país. A frase "Je suis Charlie", que em português significa "Eu sou Charlie", tomou conta das ruas e das redes sociais. O slogan chegou a Minas Gerais. A Aliança Francesa de Belo Horizonte organizou uma mostra que reúne trabalhos de 23 cartunistas em solidariedade às vítimas do atentado. A nossa equipe acompanhou a abertura do evento e destaca importantes questões que foram abordadas sobre a liberdade de expressão. Vários cartunistas participaram. Confira na matéria. A mostra Je suis Charlie Y começou em Belo Horizonte na última quarta-feira, reunindo cartoons de 23 grandes artistas mineiros. A mesa de debate trouxe um tema polêmico a ser discutido pelos chargistas. Até onde pode chegar a liberdade de expressão nos conteúdos produzidos por eles? O limite, se é que tem que ter limite, o limite é individual. Eu acho que cada um sabe até onde pode ir, onde ele dá conta de ir. Porque, para mim, pessoalmente, não tem que ter limite. Eu acho que a gente não pode engessar a criação, ou a nossa criatividade, ou mesmo o senso de humor. Eu sou favorável à liberdade sem restrições, sem limite. Eu acho que, além de tinta, papel, acho que a matéria-prima essencial para um artista, não só para um chargista, é a liberdade. Então eu acho que a matéria-prima, sim, intocável. Um veículo que sempre defendeu a liberdade de imprensa e a abertura para textos críticos é o jornal semanal francês Charlie Hebdo. Ele possui uma linha editorial crítica, que leva ao caderno de humor temas como política e religião. Por causa de charges e matérias polêmicas, o jornal sempre enfrentou fortes oposições. Eu vejo assim, o humor é como o palhaço passando, no caso aí do Charlie Hebdo, é como o palhaço passando em frente, no meio de dois esquadrões da morte. O terrorismo de Estado, que é praticado pelos países imperialistas, que fazem barbaridades nos países de terceiro mundo, e do outro lado o terrorismo islâmico ou outro qualquer que também, e eles no meio. A relação tensa entre Charlie Hebdo e os radicais islamitas começou em 2002. Desde então, foram publicadas caricaturas de Maomé, a figura mais importante do islamismo. Por causa disso, o jornal passou a ser perseguido e no dia 7 de janeiro desse ano, a redação foi invadida por um grupo de muçulmanos que matou 12 funcionários e deixou outros 11 feridos. O atentado, que aconteceu na França, deixa marcas para os cartunistas de todo o mundo. São amigos, né? Que até o ano passado a menina que por acaso abriu a porta lá, que estava com a filha, que foi forçada a abrir a porta para os terroristas entrarem, estava comigo nesse evento. Então é aquela coisa que você sente uma proximidade, né? Uma tragédia global, mas de uma forma aquilo estava muito próximo de você ao mesmo tempo. Os cartunistas brasileiros se solidarizam com o atentado e afirmam que o jornal não estava errado em publicar as charges. Para eles, o humor está diretamente ligado com a crítica, independente do tema em questão. Aquela velha máxima do Voltaire, né, o que brigam são as ideias, não as pessoas. Né? Então, eu acho que haveria possibilidade de a pessoa estar incomodada, reage, mas não com essa violência. Não é um caso de matar o seu
adversário, o seu opositor, ou tratá-lo como inimigo. Não, é uma pessoa que tem um ponto de vista diferente. É sempre muito difícil fazer crítica, nós estamos sempre na contramão da opinião geral. Então, foi muito triste o recebimento da notícia. Eu não consigo imaginar humor com barreiras, não existe humor a favor. Né? O humor já nasce para ser contra, é sempre contra alguma coisa. O humor chapa branca não é engraçado. Para falar sobre o assunto e esclarecer várias questões que estão por trás dos atentados na França, recebemos no estúdio Dani Zaredini, professor de Relações Internacionais da PUC Minas. E para esclarecer sobre a liberdade de imprensa, recebemos Edgar Jacob, advogado e professor de Direito Econômico da PUC Minas. Professores, sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Boa tarde, obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigado. Para começar, eu gostaria que o professor Dani desse um panorama desse atentado que aconteceu na França. O atentado foi uma ação terrível que colocou em xeque, né, talvez dos valores mais importantes que a sociedade ocidental possui, que é a liberdade de expressão. Agora, é óbvio que o que vai acionar esse processo que aconteceu há mais ou menos um mês atrás é muito mais complicado, muito mais complexo do que a maior parte das pessoas pensam, né? Nós temos que ver que existem elementos religiosos, não da intolerância religiosa, esse é um outro elemento, né? Mas elementos da religião, elementos da intolerância religiosa, elementos da própria condição social de imigrantes que vivem na França, e tudo isso consubstanciou para um processo que gerou aqueles ataques terríveis que vitimou, né, não só os chargistas importantes para a França e para o mundo, mas também jornalistas, policiais e todos os outros, né? Então, o problema maior é que em 2011 houve uma charge também expondo o rosto do profeta Maomé. Na realidade, é um dogma para os muçulmanos que desenhar, retratar a feição do profeta Maomé é um problema, é um erro, porque o próprio profeta havia pedido em vida que jamais fosse desenhado ou colocado a sua imagem, porque quem deveria ser adorado ou quem deveria ser reverenciado era Deus e não ele, um servo pequeno, um servo humilde, um servo que não tinha valor perante a grandeza de Deus. Então, se nós pegamos os textos antigos e os recentes também, da liturgia islâmica, o rosto do profeta não é representado. E a caricatura aparece, e aparece também de uma maneira muito jocosa. E isso vai ter um impacto muito diferente entre os muçulmanos. Para os muçulmanos moderados, isso é algo que incomoda, mas que nós entendemos como que as coisas funcionam. Mas nós vivemos um outro dilema, né, da contemporaneidade. A ausência das ideologias, né, como existiam antes do fim da Guerra Fria, a marginalidade desses migrantes que vivem na Europa. Isso gera a possibilidade de grupos que buscam algum tipo de identificação com pensamentos mais radicalizados. E esses dois irmãos que vão, né, perpetrar o ataque contra o jornal, eles são muçulmanos, são franceses muçulmanos e afiliados à Al-Qaeda do Iêmen. Então, e fizeram esse ataque como se fosse uma resposta às charges do próprio profeta Maomé. Já havia tido um atentado anterior a esse mesmo jornal e que não havia vitimado ninguém. Os chargistas tinham até uma proteção especial da polícia francesa, mas que não foi suficiente para poder protegê-los. Então, isso não é um primeiro movimento, isso é ainda consequência de algo que vem acontecendo com chargistas da Dinamarca, chargistas da França, que fazem esse tipo de representação caricatural do profeta Maomé. Professor Edgar, como distinguir a liberdade de expressão ou humor da intolerância, seja ela religiosa ou não? Esse é um tema bastante analisado, não só no Brasil, mas em outros países, e é um tema que tem muito a ver com o que a gente chama no direito de ponderação. A gente sabe que muitas vezes não vai ser possível preservar um princípio especificamente. De um lado tem a dignidade ou o direito à escolha de uma religião que as pessoas têm, e do outro a liberdade de expressão, outros valores importantes. Toda vez que a gente analisa um caso concreto, nós podemos ponderar, naquele caso concreto, qual dos direitos ou qual dos princípios deve prevalecer.
Então, a regra geral para o direito seria analisar o caso concreto e não um caso mais amplo. Mas eu queria ressaltar que o nosso direito ocidental, em especial, sob pretexto de ser isento, liberal, não ideológico, ele claramente tem alguns princípios ideológicos por trás que favorecem determinados grupos ou desfavorecem determinados grupos. Por exemplo, toda a estrutura que nós temos de proteção dos direitos humanos, especialmente a declaração, foram feitas logo depois do Holocausto. E eles focam muito na visão, por exemplo, de que o nazismo foi errado, como óbvio, eu acho também, mas assim, isso há um consenso. Mas, por exemplo, não há um consenso de que atacar um dogma do profeta Maomé seja errado. Então, apesar de ser uma visão jurídica que deveria ser fria, uma ponderação em princípios, é uma visão que é toda contaminada por uma visão ocidental de mundo, especialmente por um viés em que hoje, me parece, só há consenso mesmo no caso do nazismo. Não há consenso em relação a outras minorias que a gente conhece e sabe que sofrem com charges, piadas e coisas do tipo. Esses ataques foram feitos em nome da religião, né? Como que as religiões se posicionam em relação a isso? A religião islâmica, ela era a favor do ataque? Ela se posicionou como em relação a isso? As autoridades mais importantes do Islã se colocaram totalmente contra o ataque, né? O mufti de Jerusalém, as autoridades de países do Golfo Pérsico, que inclusive foram à França na marcha pela liberdade de expressão, prestar solidariedade aos jornalistas mortos. Inclusive, lideranças de grupos tidos como radicais, como o próprio Hezbollah, né? O secretário-geral, né, o presidente do Hezbollah, deu uma declaração dizendo o seguinte: é mais ofensivo ao Islã o ataque que foi feito ao jornal do que a charge do profeta Maomé. Então, com relação a isso, nós não podemos falar que isso foi um ataque da religião, foi um ataque de um grupo de pessoas que tem uma visão distorcida, irreal, que possuem uma série de outros problemas ou variáveis intervenientes que vai culminar nesse tipo de comportamento, né? Aquilo não é representativo do que o Islã na sua essência, que é uma religião tolerante, uma religião que no passado ficou conhecido por ser avançada em dar direitos às mulheres, e em função disso nós não podemos dizer que é em função da religião, e sim de um grupo muito minoritário e fundamentalista. A gente vai dar uma rápida pausinha na nossa conversa. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O Espaço PUC está de volta e hoje a nossa conversa é sobre os atentados na França e a liberdade de expressão. A nossa equipe colocou nas redes sociais uma enquete sobre a liberdade de expressão, o que os nossos acompanhantes pensam disso. A Isabela Andrade respondeu que a liberdade de imprensa deve ser dosada, sem usar ofensas para com outra cultura ou religião, como fez o jornal que a gente está colocando em questão. Já para o Igor Patrick da Silva, as instituições e instrumentos de poder não devem ter limite para a crítica, eles podem ser criticados em qualquer circunstância, e as religiões devem sim ser passíveis de ridicularização. O que vocês pensam disso? Opiniões diferentes. Quer começar? Fica à vontade. Eu começo por uma visão que eu acho que é compartilhada com vários colegas meus. Eu tenho um sócio, o professor Juarez Oliveira, que ele fala muito bem isso. É muito tranquila a crítica contra aquele que é grande, que já tem uma posição majoritária. Mas a crítica contra a minoria tem que ser muito dosada. Então, eu acho que, para dosar esse tipo de crítica, a gente precisa de uma imprensa com o mínimo de regulação. Como existem em todos os países do mundo desenvolvidos. A Inglaterra, a própria França, Portugal desde 2005. Então, a gente precisa de uma mídia regulada. E precisa ter essa noção também que não adianta dizer que o Charlie Hebdo, por exemplo, criticava a Igreja Católica para justificar ataques a grupos muçulmanos, ou negros, ou a grupos GLBT. Minorias têm que ser tratadas como minorias, é o meu ponto de vista, e a maneira de fazer isso é por regulação.
Eu acredito que há um limite ético nas relações, que deve existir um limite ético entre a população, a imprensa e o governo, né? Se nós falássemos tudo que nós queríamos para as pessoas, a gente voltaria ao estado de selvageria, né? Ao estado da natureza, o contrato social, né? Ou as instituições que foram erguidas depois para criar uma sociedade civilizada, pressupõe respeito ao diferente. Isso não quer dizer amordaçar a imprensa, não quer dizer amordaçar a investigação com relação a coisas que nós acreditamos ser errado, ou criticar as pessoas. Mas existe um limite nisso, né? E eu acho que é esse ponto que o professor comentou bem sobre ponderar, né? Avaliar o que está sendo discutido, a importância do que está sendo discutido e quem está sendo exposto a isso aí. Então, nesse sentido, eu não concordo com devemos falar tudo que pensamos, sem nenhum tipo de limite, porque esse tipo de Estado é o Estado da selvageria e não da civilidade. Professor, o Brasil acabou de comemorar uma das maiores festas populares do seu calendário, que é o Carnaval. E é comum, nessa época do ano, as pessoas se fantasiarem, comporem marchinhas com críticas ao governo, às atualidades. O humor seria uma espécie de inimigo para os governantes? É muito interessante. O humor, como qualquer outro ato inteligente, ele é mais persuasivo do que muitas palavras frias, né? Mas eu, pessoalmente, acho que existem vários tipos de humor. O que a gente hoje chama de bullying, na época, minha mãe me ensinava a ter bom humor com meus colegas. Então, acho que as sociedades podem evoluir, inclusive na avaliação desses temas que parecem consensuais, né? Eu acho que deve ser bem humorado, que a marchinha, tudo bem, enquanto a gente tem uma marchinha falando do pau de selfie ou de qualquer outra coisa, eu acho correto. Quando a gente tem uma marchinha dizendo que, vou usar uma expressão, a Dilma está acima do peso, ou o presidente Fernando Henrique tem cabelo branco demais, eu acho sim que ela vai além de um limite de civilidade que o professor colocou bem. São pessoas, são seres humanos, são avós, são mães, são pais, e isso tem que ser ponderado. Logo depois que houve o atentado na França, uma frase tomou, né, o mundo das redes sociais, que foi a frase Je suis Charlie. Qual que é o significado dessa frase para o atentado e para esse modo contemporâneo de se expressar? Todo mundo tem o direito de se expressar. Eu acho que no primeiro momento, o choque daquela ação fez com que o mundo se colocasse em solidariedade com a França, né? Esquecendo uma série de particularidades. Veja a contradição, né? Como que um país com 96% de população muçulmana pode falar que eu sou Charlie, se o Charlie representou numa capa de revista o rosto do profeta Maomé. Então são essas contradições que tornam difíceis depois o consenso sobre essa mesma solidariedade. No início a solidariedade foi brutal, mas com o passar do tempo, e inclusive com a edição especial do jornal, em que eles insistem com... Mesmo depois do atentado, mesmo eles após continuaram com o as atentado, né? E colocam novamente o rosto do profeta Maomé, dizendo, está tudo perdoado, etc. e tal. Isso começa a perder força em alguns lugares, principalmente no mundo muçulmano, no mundo árabe, porque era uma afronta desnecessária, né? O próprio Mufti de Jerusalém recebeu a revista, né? Olha, o que o senhor acha disso, né? De novo, o profeta dizendo que está perdoado. E o Mufti respondeu com muita sabedoria, disse o seguinte, olha, o profeta com certeza perdoa, porque ele é um homem santo. Mas os homens são seres que erram, que não perdoam, mais ignorantes ou menos ignorantes. As pessoas não são santas. Então, eu acho que essa frase tem um significado de solidariedade ao povo francês, mas, por outro lado, nós vimos uma outra frase, eu não sou Charlie. Né? Falei, não, peraí, não é tanto assim. Tem coisa que eu não concordo. Essa frase que foi oposta, né, a essa frase, ela foi criada pela própria religião islâmica? Não, pelas pessoas que não se enquadravam, que não acreditavam nisso. Não, eu acho errado. Por exemplo, pessoas que diziam, eu acho errado fazer caricaturas dessa forma, né? Eu, pessoalmente, me lembro aqui de um artigo muito bom de um filósofo chamado Slavoj Žižek, e ele fala que na mesma época ele estranhava de pessoas, por exemplo, não dizer que são a favor das crianças que não podem estudar na Nigéria, que o Boko Haram tinha pegado,
e que existiam muitas causas muito mais importantes. Foram 2.000 crianças, mulheres, jovens que foram mortas lá na mesma época. Muitas questões muito mais importantes para as quais o mundo não convergiu. E aí ele destaca o caráter midiático ou de espetáculo do Jesuí Charlie também. Tudo bem, tem todo um caráter de solidariedade, nós concordamos. Eu acho que também nós concordamos o seguinte, tem um quê de espetacularização do atentado, daquela situação, inclusive em relação a outras situações que a gente podia ser muito mais, ter muito mais compaixão do que tivemos nesse caso. Claro que não dá para medir, é idiota dizer isso também, muito mais ou muito menos, mas outros casos que mereciam também compaixão naquele período. Professor Edgar, aqui no Brasil existem leis que regulamentam a mídia local e o que as pessoas devem fazer ao se sentirem lesadas? É bem interessante esse tema. Nós temos o Código Civil que protege as pessoas, indiretamente uma pessoa, por exemplo, que possa ser uma paróquia de igreja com CNPJ ou uma sinagoga com CNPJ, mas a proteção é das pessoas e tem muita decisão contrária à mídia, dizendo que ultrapassou e normalmente a solução para isso é o dano moral. Depois que já aconteceu. A gente tem casos absurdos no Brasil, como da escola de base, que durante mais de um ano a grande mídia brasileira bateu na escola de que eles faziam satanismo com as crianças, etc. E depois foi visto que não era bem aquilo, a mídia publicou uma nota em contrário, foi condenada, salvo engano, a R$500 mil. A vida das pessoas não existe mais, a escola não existe mais, as crianças ficaram marcadas. Então, assim, falta muita proteção preventiva, porque a gente não tem um órgão regulador da mídia. A maioria dos países não tem regulação de mídia impressa, a França, por exemplo. Mas Portugal, por exemplo, tem uma regulação de mídia impressa. Mas existem projetos? No Brasil, a gente tem projeto de regulação da mídia, que é um projeto que ainda não foi apresentado ao Congresso. A gente sabe que está no nosso Ministério das Comunicações, mas não foi encaminhado. Mas a preocupação é a mesma da França. Evitar monopólio, que foi a mesma da Argentina, por exemplo. Evitar o problema que a gente vê hoje nas televisões, na internet, né? A propriedade cruzada. Mas esse é um problema que não chega, por exemplo, no tema que a gente está discutindo hoje, que é a mídia impressa. Então, eu fico muito preocupado com projetos de lei que são guiados, às vezes, por interesses, né, de um lado ou de outro, que não tem essa visão ampla. Talvez o caso do Charlie leve a uma visão mais ampla do projeto que já existe. Professor, o conflito que a gente viu na França, o atentado, ele tem alguma coisa a ver com os atentados que ocorrem no Oriente Médio? Na verdade, hoje nós vivemos uma realidade muito diferente do terrorismo, né? O terrorismo ganhou uma feição distinta do final dos anos 90, início dos anos 2000. Ele vivenciou, óbvio, por natureza, o terrorismo é uma ação radical, mas a sua forma, a sua maneira de passar as mensagens, como as decapitações, incendiar as pessoas vivas ou crucificação, isso é uma novidade que surge com, por exemplo, o Estado Islâmico, né? Então nós temos uma realidade difícil, temos uma complicação ainda maior de controlar esses fluxos transnacionais de pessoas, de imagens nas redes sociais, e isso torna a situação da Europa, né? Graças a Deus a América do Sul, o Brasil ainda está livre desse tipo de coisa, mas torna a Europa um lugar que teme demais esse fenômeno, né? Esse fenômeno que não é controlado pelas fronteiras do Estado mais. Esse fenômeno que é auxiliado pelas condições socioeconômicas da sua população migrante, né, da população que sofre marginalizada socioeconomicamente. Então, a coisa é muito mais complicada do que nós imaginamos. E é justamente nesses locais que surgem as pessoas aptas a deflagrarem ações dessa natureza. Então, eu não posso dizer assim, é um fenômeno do Oriente Médio? Não. É um fenômeno que hoje está disperso no mundo, mas que tem como pano de fundo uma visão muito distorcida da religião, uma visão muito complicada do certo e do errado, e uma crise que a sociedade contemporânea vivencia. Professor, e para os dois, vocês acreditam que aqui no Brasil as religiões, no geral, são respeitadas? É uma boa questão. Depende do que cada religião considera respeito, né?
Eu acho que o exemplo do dogma do profeta Maomé é um exemplo de respeito. Eu acho que a posição, por exemplo, que eu vejo mais, né, que a própria Igreja Católica tem e que os evangélicos, me parecem predominantes, esses dois grupos, são as posições que eles aceitam ter. Eu não vejo uma reação no sentido de inconformidade como houve, mesmo que de grupos mais radicais, no caso do Islã. Então me parece que há o respeito mínimo. Né? Não há talvez o respeito que eles gostariam que existisse, mas há sim um respeito mínimo. E com um detalhe interessante, eu acho que a gente tem o outro lado também, né? Justamente para tentar proteger essa liberdade, a nossa Constituição fala em liberdade total de organização religiosa. Então, se nós sairmos daqui e quisermos montar a religião do Jesuí, mais ou menos, Charlie, nós podemos montar essa religião sem dogma nenhum das outras, com dogmas até afrontosos à sociedade, e não poderemos sofrer nada. Então, assim, esse limite também eu acho que tem que ser analisado caso a caso. Infelizmente, nosso tempo acabou. Nós gostaríamos de agradecer muito a presença dos professores aqui no Espaço PUC. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Obrigado. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. A gente se vê no próximo Repórter PUC, toda quinta-feira às 4h30 da tarde. Participe! Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde. E é claro, espero por você. Obrigado e até lá. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau!